Bem-vindos ao novo podcast do IAN. Hoje vamos lançar um novo projeto do International Affairs Network que se chama Portugal Digital e que vai analisar o estado de preparação das famílias, das empresas e do Estado para enfrentar os desafios da digitalização. Nas próximas semanas iremos publicar um relatório e vários podcasts sobre este tema. E para nos lançar neste projeto, contamos hoje com um convidado especial. O Pedro Duarte é diretor de Corporate External and Legal Affairs da Microsoft em Portugal. É também docente no Centro de Estudos em Segurança de Informação, Cibersegurança e Privacidade e presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Para moderar, temos também connosco hoje a Laura Lisboa e o Tiago Cavaco Alves, que são ambos membros da direção do International Affairs Network. Então eu vou começar a lançar o debate e Pedro, gostava de começar por perguntar. A União Europeia tem como prioridade para os próximos 7 a 10 anos dar um impulso grande à economia digital, a tudo o que tem a ver com o digital, o Estado digital e preparar melhor as famílias para esta transformação, enfim, que não é uma novidade, mas que se tem intensificado. O objetivo é conseguir também competir com outras regiões que já nos ultrapassaram, em particular os Estados Unidos e a Ásia. E a primeira pergunta que eu queria colocar é se achas que é possível ainda atingir o nível de desenvolvimento nestas áreas, destas regiões, ou se já partimos irremediavelmente atrasados, ou se há algumas áreas em que a Europa pode ter vantagens comparativas. É uma grande questão, Inês, mas eu, antes de mais nada, queria agradecer muito o convite que me fazem e dizer que é um gosto poder humildemente fazer parte, de eu estar envolvido neste projeto do International Affairs Network. Acho que é extraordinariamente válido e, portanto, cumprimento-vos por isso. É relativamente evidente hoje em dia que a Europa, na última década, pelo menos, deixou-se ultrapassar de forma muito significativa do ponto de vista da inovação tecnológica e da aplicação, se quisermos, económica da própria tecnologia, designadamente pelos dois grandes polos, Estados Unidos e China. Não é? Eu estou convencido que se a Europa apostar em tentar competir no mesmo campo, digamos assim, dos Estados Unidos e da China, vai ter, de facto, muitas dificuldades. E muitas dificuldades porquê? Porque a mudança, a este nível, a mudança é feita a um ritmo absolutamente alucinante, como todos nós, se calhar, nos vamos a perceber do nosso dia-a-dia, não é? Tudo está a mudar de forma brutalmente rápida, como está hoje em dia os Estados Unidos e a China, e muitas das empresas que são americanas ou de base americana e muitas das empresas que são de base chinesa, ou até nesse caso muito patrocinadas pelo próprio Estado chinês, adquiriram uma posição de partida em que é extraordinariamente difícil competir contra elas, não é? E, portanto, eu talvez arriscasse a dizer que a Europa tem um papel relevantíssimo a desempenhar, eu diria até crítico, mas é importante talvez a Europa perceba que não deve fazer tentando imitar aquilo que os Estados Unidos e a China fizeram há 10 anos, ou há 15, ou há 20 anos atrás. Não é? Se for esse o caminho, muito provavelmente vamos andar sempre a reboque, não é? Sempre atrás, a correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer, não é? Agora, há um papel, e eu acho que a Europa se calhar até já o começou a perceber em algumas áreas. Nós costumamos dar como exemplo, não é? Um exemplo que hoje em dia já é muito desatualizado, mas pronto, é o que ainda existe do Regulamento Geral da Proteção de Dados, por exemplo, o GDPR em inglês, não é? O RGPD em português, mas é, por exemplo, um exemplo em que a Europa liderou do ponto de vista da regulação deste mercado. Não é? E nós sentimos e sabemos que, no que diz respeito a esta disrupção tecnológica que estamos a viver, há se quisermos, uma escassez regulatória. E eu acho que a Europa aí pode liderar. E se a Europa liderar na regulação, nos standards, nas normas e afins, acho que vai condicionar e influenciar aquilo que é o futuro geopolítico desde logo, mas mais do que isso vai influenciar aquilo que depois é o outcome de social e económico nas diferentes sociedades globais. Não é? A Europa, nos últimos anos, tem-se tornado cada vez mais o líder mundial na regulação para a digitalização das sociedades e da economia, e de certa forma até isso pode ser uma vantagem estratégica, na medida em que propõe uma alternativa aos Estados Unidos e à China, que têm dois modelos de regulação, um muito mais laissez-faire e outro muito mais controlado pelo Estado.
A minha pergunta primeiro, será de esperar que esta aposta na regulação se torne o modo de operação da União nos próximos anos para moldar o ecossistema digital a seu favor, e se este poder regulatório será suficiente para proteger a visão e os interesses europeus para a internet e para as tecnologias digitais? Ou ou será necessário embarcar e ter uma contribuição ativa vá numa segunda onda de desenvolvimento de tecnologias digitais, já a pensar no 6G, supercomputadores e etc. O ponto de equilíbrio que vai ter que se encontrar não é fácil. Isto é muito simples nós acharmos, porque é a nossa tentação imediata dizer, ok, a Europa vai liderar na regulação e, portanto, a Europa vai ser uma espécie do blocker, não é, para a proliferação tecnológica. Vai ser aqui, as barreiras vão ser colocadas, e isso eu acho que é profundamente negativo, porque, por um lado, prejudica aquilo que pode ser uma evolução para a humanidade importante que as tecnologias trazem, não é? Nós agora, o momento que estamos a viver da pandemia, trouxe-nos à evidência aquilo algo que já existia. Portanto, a pandemia não trouxe novidade nenhuma a este respeito, mas tornou evidente o tanto que a tecnologia nos pode ajudar a todos nós, não é? Enquanto humanidade. O elemento conservador, porque vai regular e, portanto, vai ser o elemento conservador que vai pôr areias na engrenagem, digamos assim, à evolução tecnológica, isso será mau. Será mau, por um lado, prejudicar as pessoas, como estava a dizer, e por outro lado, porque não se vai afirmar globalmente, porque depois aí, evidentemente, outras regiões do globo vão perceber as oportunidades económicas que estão a perder e não vão querer saber da regulação europeia. Portanto, vamos ficar um bocadinho como os velhos do Restelo, neste caso, se calhar, os velhos de Berlim, e não saímos disto. E, portanto, por isso é que eu digo que é muito fino, digamos assim, o ponto de equilíbrio que vai ter que se encontrar, que é regular, mas isso não ser um elemento impeditivo da evolução e do progresso tecnológico. Portanto, eu acho que aí há este grande problema de que a Europa vai ter que saber gerir, que em algumas áreas conseguiu avançar. Acho que o Regulamento da Proteção de Dados esse respeito é um bom exemplo, mas não nos deve iludir, porque de facto há, a nível da privacidade e da proteção de dados, havia um problema gigantesco à escala global, porque não havia o chamado awareness, a consciencialização das pessoas para este problema, se calhar 10 anos atrás ou 15 anos atrás, em que havia muita gente que defendia que era um conceito, um direito fundamental que se tinha já esgotado, que as próprias pessoas agora gostavam era de partilhar. Havia muito esta ideia de que estávamos numa era nova em que agora a privacidade já não era um valor. Eu acho que a Europa percebeu isso e começou a trabalhar de forma lenta, é bom que se diga, por isso é que eu digo que não pode ser um exemplo levado ao extremo, não é? O RGPD, quando entrou em vigor, já estava desatualizado, a verdade é esta, não é? Porque teve 5 ou 6 anos em discussão nas instâncias europeias, e portanto não pode ser este ritmo, não é? Isto hoje não é o tempo de hoje, não é esse. Mas apesar de tudo foi um bom elemento, não é? Mas tem que ser sempre com esta abertura de regular, com certeza, mas regular não significa estagnar, parar, pôr travões e bloquear, não é? Os policy makers, se quiserem, nesta área, têm dificuldades como têm os agentes económicos. A nossa formatação mental é feita num pensamento relativamente linear, nós sabemos as coisas como ocorrem, não é? O que está a acontecer na evolução tecnológica é profundamente exponencial, o que está a acontecer agora. E isso faz com que nós tenhamos dificuldade da nossa formatação mental normal de perceber, perspectivar, antecipar, cenarizar o que aí vem. Não é? Os nossos policy makers têm um raciocínio linear e não perceberam que têm que ter, a este respeito, têm que ter um raciocínio exponencial, entre aspas, como é evidente do que eu estou a dizer, não é? Mas têm de perspectivar de uma maneira completamente diferente daquilo que são as políticas tradicionais, assim como os líderes empresariais. Um bom gestor tem que perceber que isto, a velocidade com que tudo está a mudar, e eu dou o exemplo exponencial, porquê? Porque, por exemplo, a nível dos dados que estão com que nós lidamos, nós sabemos que eles duplicam todos os anos, não é? Hoje em dia, não é? O número de dados disponíveis, não é? No mundo cibernáutico, portanto, de facto, a evolução tecnológica é exponencial, não é? A esse respeito, não é? E, portanto, isto é um bocadinho para dizer que a Europa tem uma enorme oportunidade, não é? Eu não acho nada, acho é que não faz sentido aquilo que alguns defendem, que a Europa deve acelerar o ritmo, porque tem que fazer aquilo que os Estados Unidos e a China fizeram há uns anos atrás, não é? Lançar agora, se calhar, umas grandes empresas, ou fazer umas, não sei, aquilo muito que ouvimos, não é? Fazer o que eles fizeram há uns anos atrás e recuperar o tempo perdido. Não, temos é de encontrar novas oportunidades neste novo mundo. Não é? As questões de soberania digital. Isto tem duas linhas de atuação. Uma que me parece muitíssimo adequada é a Europa olhar para este problema a sério e garantir a sua soberania digital, se quisermos utilizar a mesma expressão. Há também o conceito
autonomia estratégica, não é? Hoje em dia, que está um bocadinho correlacionado com este, não é? E que a Presidente da Comissão tem usado muito, não é? A Strategic Autonomy, não é? Para a Europa. Em muitas áreas e no digital nota-se mais que em qualquer outra, se calhar. A autonomia estratégica não se vai conseguir fazendo, lá está, fazendo igual ao que os Estados Unidos e a China fizeram há 15 anos atrás. Tem que ser por outro caminho, não é? Nomeadamente, nós temos de ser suficientemente inteligentes para podermos retirar o mais possível os benefícios que pudermos daquilo que é os avanços que outros já fizeram, se quisermos, que fizeram por nós, vamos pôr as coisas assim, não é? Sem perdermos aquilo que é a nossa autonomia estratégica, ou a nossa soberania. Há muitas formas de nos defendermos a esse respeito. Agora, não faz sentido é nós não tirarmos proveito daquilo que são as potencialidades que hoje em dia nós temos ao nosso dispor. Não? Ou entramos numa Europe First, não é? Como alguns tentaram fazer, ou do ponto de vista da narrativa, bem entendido, não é? E da retórica. Utilizaram noutros momentos e acho que nós devemos rejeitar isso, não é? Mas se não fizermos, devemos é ter esta particularidade. Ok, já que outros fizeram o que nós não fizemos, vamos pelo menos aproveitar aquilo que eles fizeram, incorporar o mais possível essa tecnologia nos nossos processos, nas nossas dinâmicas, no nosso output, digamos assim, não é? Mas vamos criar um quadro que nos proteja de qualquer eventualidade que seja indesejável. E isso a Europa tem força para o fazer. Tem força. É questão do ponto de vista regulatório, do ponto de vista dos acordos internacionais, não é? Como sempre existiram, não é? Existem para o comércio normal, portanto tem que se fazer esse tipo de interação. Há aí um grande caminho, acho, a percorrer-se, não é? A Europa está a percebê-lo. Acho que, por exemplo, a presidência portuguesa vai ter um momento importante no início de junho em que vai inaugurar um cabo submarino, não é? Para a transmissão de dados que vem primeiro da América do Sul para a Europa, que vai entrar em Sines, em Portugal, a sua entrada é por Portugal. E porquê? Porque de repente a Europa percebeu agora que a generalidade dos cabos que trazem a informação da internet, não é? E as ligações de internet existentes para a Europa, quase todas, não são todas, mas quase todas entram pelo Reino Unido, que de repente deixou de ser da União Europeia, não é? Portanto, há um problema também aqui de soberania digital, não é? Eu acho que o que devemos fazer é aproveitar aquilo que outras empresas têm para nos oferecer, desde que haja salvaguardas suficientes para não prejudicar aquilo que são elementos críticos, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista das dinâmicas económicas, etc., do respeito pelos direitos dos cidadãos, etc. Há muitas áreas, não é, onde isso tem que ocorrer. Se o fizermos, acho que vamos todos beneficiar com isso. Fazendo a ponte para Portugal, se a Europa acaba por estar um pouco atrás das outras potências, nós acabamos por estar um pouco atrás da média da Europa. Portanto, dentro de uma área económica que já não está na vanguarda, nós, pelo menos no índice 10 e em muitos indicadores, aparecemos constantemente abaixo da média da União Europeia, sobretudo na parte das competências digitais da população, e a pergunta aqui é um pouco o que é que podemos fazer para, pelo menos, o que é que temos feito mal, e além das competências digitais, o que é que podemos fazer, quais vão ser os caminhos para que Portugal possa recuperar aqui uma rota de convergência digital com a União Europeia. Nós temos vantagens e desvantagens, e eu, apesar de tudo, acho que do ponto de vista, quando nos comparamos com outros setores de atividade, com outras áreas, até com outros momentos históricos, não é? Eu acho que nós estamos muitíssimo bem, desse ponto de vista, do ponto de vista relativo, digamos assim, não é? Porquê? Porque nós temos oportunidades, se calhar, únicas, como não tivemos noutras revoluções industriais, como se costuma dizer, não é? Noutros momentos de disrupção e similares a este no passado. Por várias razões, uma delas é porque a nossa infraestrutura, apesar de tudo, não compara tão mal como noutras áreas. Nós é verdade que isso deve-se a um investimento que foi feito já há uns anos atrás e depois paramos e, portanto, isso ainda estamos a beneficiar do legacy há mais de uma década, não é? Mas a verdade é que a nossa infraestrutura não é, até do ponto de vista de comunicações e outras, não é... Não estamos na cauda da Europa como normalmente nos acontece, não é? Portanto, estaremos a meio, alguns por aí, não é? Do ponto de vista daquilo mas mais importante é do que da infraestrutura, do ponto de vista de outro tipo de características que são altamente valorizadas nesta fase, eu acho que nós temos algumas vantagens. Por exemplo, a estabilidade política, vamos chamar-lhe assim, do ponto de vista mais abrangente do nosso país, nós estamos na primeira linha global, não é?
e isso é excepcional para dar confiança aos investidores, aos agentes, às pessoas, aos trabalhadores em si, não é? E este é um mundo de migração muito fácil e muito simples, não é? Portanto, conseguimos atrair a esse respeito talento e investimento também por essa via. Temos esta nossa Portugalidade, não é? Que vai desde o clima, à gastronomia, à hospitalidade, pronto, isso que todos nós sabemos, a uma cultura própria de abertura a outras culturas e, portanto, nós interagimos com muita facilidade, não é? Nomeadamente quando comparado com outros povos, não é? Com outros, e, portanto, desse ponto de vista também temos capacidade de nos abrir ao mundo e de atrairmos e de partirmos para outros mundos, não é? Sabemos historicamente que isso acontece, não é? E temos talvez aquilo que eu diria que é a nossa maior virtude. Tecnicamente se poderá chamar de flexibilidade cognitiva e que num português muito corrente é a forma como nós nos desenrascamos. Não é? A capacidade de adaptação a realidades imprevistas, não é? A novas circunstâncias que não estavam se calhar no plano. Não é? Isso não quer dizer que não faça sentido fazer planos e haver antecipação de cenários, isso faz tudo sentido. Mas temos é de ter depois a adaptabilidade, digamos assim, para nos redesenharmos perante novas circunstâncias, não é? Nomeadamente quando são adversas. Não é? Eu acho que temos condições como nunca tivemos no passado para, de facto, Portugal liderar até à escala global. Nós podemos com alguma facilidade criar em Portugal, facilidade, entre aspas, como é evidente, mas do ponto de vista relativo, quando nos comparamos com outros países, nós temos condições para nos transformar numa espécie de um hub digital global até. Porque do ponto de vista geográfico, nós estamos entre a América e a Ásia, não é? Nomeadamente quando o mapa mundo é apresentado como nós gostamos aqui no Ocidente, numa região que nos dá garantias até do ponto de vista regulatório, como é a União Europeia, não é? Temos pontos para outros locais do globo com facilidade, como seja a América Latina, seja a África e até a Ásia, não é? Como vemos, onde temos pontos, infelizmente ainda muito restritos, não é? Mas temos pontos de ligação muito, muito claros e muito concretos, não é? Por exemplo, Timor-Leste. Mas a verdade é que nós temos de saber transformar todas estas características em algo de concreto. Não é? Isso para já acho que ainda não temos feito. Há um caso ou outro, acho que do ponto de vista das startups, por exemplo, nós temos criado uma marca interessante, mas que ainda é muito pouco do ponto de vista da economia nacional, porque o impacto ainda é muito reduzido e, portanto, temos que fazer muito mais do que isso. Não é? Agora, temos essas vantagens todas, não é? O que não quer dizer que também não haja, atenção, não haja adversidades que temos que combater. Eu há pouco falávamos da questão da escala, nós somos um mercado pequenino e, portanto, como é evidente, isto é, as empresas portuguesas, se quiserem vingar, têm inevitavelmente de entrar nas cadeias de valor globais. Não é? Nenhuma empresa vai vingar a sério neste novo mundo achar que o vai fazer no mercado português, porque não tem escala, de facto, para isso. Não é? Portanto, é preciso muito mais do que isso. Não é? Acho que isto também nos permite partir para outra questão, que é perceber como é que nós podemos fazer com que o digital se torne uma coisa mais homogénea no território. A cobertura até, por exemplo, a nível da internet, muitas vezes, da rede de acesso à internet, acaba por ser muito menos fiável em certas regiões do interior. Outra pergunta que eu gostava de colocar é como é que nós tornamos isto mais homogéneo no território? Como é que é possível dar oportunidades a outras pessoas e cobrir toda a gente? É uma questão que faz todo sentido. Eu acho que nós, enquanto país, devemos olhar para ela com muita assertividade. É talvez comparativamente com outros momentos históricos e com outras áreas de intervenção, é se calhar aquele que tem uma solução menos difícil, vamos pôr as coisas assim. Há dois drivers essenciais neste momento, que é, por um lado, de facto, a tecnologia em si, não é? Que é importante como enabler, digamos assim, para as empresas crescerem e posicionarem-se no mercado. E há um segundo que tem, de facto, a ver com as pessoas. Às vezes parece um bocadinho contraditório, as pessoas acham que esta era da tecnologia mais afirmada vai desvalorizar, digamos assim, o fator trabalho e o elemento humano, mas é precisamente o contrário, não é? Portanto, acho que precisamente por o trabalho humano passar a ser mais especializado, mais qualificado, vai ser mais valorizado também por isso, não é? E, portanto, uma empresa que queira no interior vingar vai ter que ter acesso a estas duas coisas, não é? Vai ter que ter acesso à tecnologia e vai ter que ter acesso a pessoas qualificadas. E estes eu acho que devem ser os dois drivers, não é? O da tecnologia, como eu digo, é do ponto de vista, haja vontade político,
política, comparativamente com outros momentos históricos e outras alturas, até se calhar é mais simples, porque hoje em dia, evidentemente com algum esforço do Estado, mas é mais fácil hoje em dia levar-se o Wi-Fi ou até o 5G que aí vem, né, a todos os cantos de um país como o nosso, que é relativamente pequeno, do que se calhar foi há 40 anos ou há 50 anos levar eletricidade a todo lado. Não é? Tecnologicamente é mais simples, é mais barato, não é, do que foi noutros tempos fazer outro tipo de infraestruturas. Não é? Nomeadamente num país como o nosso, que, como digo, é relativamente baixo e até a base até não é tão negativa. Nós temos uma cobertura, apesar de tudo, que ainda não é, está longe de ser de 100%, não é? Mas é uma cobertura bastante bem conseguida. Eu digo isso porque conheço experiências noutros pontos do globo, países riquíssimos têm problemas muito mais graves que o nosso, a começar pelos Estados Unidos da América, não é? Que é o país que era mais evoluído tecnologicamente e tem muitas e muitas zonas rurais, não é, como eles chamam, não é? Que não têm acesso à internet. Eu acho que evidentemente há um elemento público que tem que entrar aqui, portanto nós não podemos estar à espera que haja soluções em que o setor privado vai resolver este problema, porque evidentemente não vai ser nunca lucrativo levar, se calhar, à ponta de alguns na Madeira, num determinado local recôndito, onde há 2 ou 3 casas, levar lá quer dizer, com retorno e com lucro, levar-se lá uma infraestrutura desta natureza, não é? Mas aí tem que haver de facto uma opção do Estado perceber que tem que apoiar e ajudar, como aliás fez em muitas outras commodities, não é? E tem feito, e ainda bem, não é? A esse respeito. Não é? Eu acho que é uma oportunidade grande e queria dizer isto porque posso precisamente do 5G, não sei se tem noção disso, mas por força de uns problemas entre lá está, a entidade reguladora e os agentes de mercado, isto anda-se para trás e para a frente e de repente não temos ainda nada quando outros países já estão muito à frente, não é? Nomeadamente na Europa. Não é? E portanto eu acho que aí é onde talvez valha a pena nós olharmos com alguma atenção, porque se nós decidirmos, ok, o 5G vai ser para todo o território, do ponto de vista da tal infraestrutura, Inês, eu acho que aí resolvemos esse problema. Depois há outro problema que é as pessoas, a capacidade de levar as pessoas para esses locais. Não é? E eu aí também, apesar de tudo, acho que o momento, se nós soubermos aproveitar, o momento até pode ser favorável. Num artigo recente que encontramos no Expresso, diziam que 27% das empresas portuguesas dizem ter uma estratégia bem definida para o digital, ou seja, há 73% das empresas portuguesas que não têm uma estratégia bem definida para o digital. Quem me dera que isso fosse verdade. Acho é que a maior parte das empresas acham que estão no processo de digitalização porque criaram um site na internet, não é? Ou porque agora até recebem por e-mail umas encomendas, e portanto, e acham que têm uma loja online, não é? E pronto, não é? E portanto o conceito de digitalização é que acho que não está bem apreendido na realidade nacional. Acho, contudo, que temos um país, como em muitas outras matérias, um país um bocadinho paradoxal. Temos o quarto unicórnio, não é? Portanto, a quarta startup portuguesa, ou começou como startup e que consegue, de facto, atingir uma valorização acima do billion, não é? Dólares, não é? Isso é o quarto, não é? Tivemos a Farfetch, o OutSystems, Talkdesk e temos agora a Fidzai, não é? Agora, isto do ponto de vista relativo para aquilo que é a realidade económica nacional, acaba por ser muito pouco, não é? O PRR, que pode ser, ou deveria ser, na minha opinião, uma grande, ou deverá, vamos ser otimistas, não é? Deverá ser uma grande oportunidade para o país, prevê de facto alguns milhões para as empresas, para a digitalização das empresas. Mas do ponto de vista relativo, para aquilo que é o bolo global do PRR, é uma migalha. Portanto, quando pomos as coisas do ponto de vista relativo, não é assim tanto dinheiro quanto isso. E eu acho que em parte não é provavelmente, se calhar, só falta de vontade política, é por vezes por não saber-se muito bem como gastar e onde gastar. Nós temos de facto perceber que a grande transformação do país vai ter de estar na sua economia real, nas suas empresas. Deveríamos aproveitar o PRR para fazer a tal transformação estrutural da economia portuguesa, e isso ainda não fizemos. Não fizemos e não se percebe ainda como é que a vamos fazer, não é? Que é o mais complicado. Há dinheiro, e aí sim, previsto para a requalificação de pessoas, isso acho que é importante, não é? Os projetos de skilling, reskilling, upskilling, e isso eu acho bem, mas depois a partir daí há muito pouco. Há umas coisas sobre, de facto, o chamado e-commerce, não é? Mas eu acho que vai acabar em lá está, fazer-se uns sites e se calhar não é muito mais do que isso, não é? E depois há uns projetos para umas zonas livres tecnológicas em que se fazem chamados test beds, não é? De novos produtos, de inovação e afins,
que eu acho interessante, mas eu não acho que vai ser isso que vai mudar de facto as nossas PMEs. Não? Acho que falta de facto uma estratégia a esse respeito. Não? Que não é fácil, atenção, isto é muito fácil criticar e estar deste lado a dizer que falta. Montar algo desta natureza é extraordinariamente difícil, porque as empresas são todas diferentes, porque eu também não acredito que haja um modelo em que de repente é um senhor ministro, não é, que está sentado ou um burocrata qualquer que está sentado num gabinete e que de repente desenha um modelo de transformação digital para as empresas portuguesas, isso não existe, não é? Não é assim que se faz, nem é suposto fazer-se. Percebo que a alocação de projetos e fundos públicos tem que ser muito criteriosos e, portanto, também não é a lógica de distribuir dinheiro para quem disser que quer transformar digitalmente, não é? É preciso um bocadinho mais do que isso. E, portanto, encontrar aqui uma solução não é simples. Acho que estamos aqui com algumas mensagens base, não só de âmbito europeu, como também de âmbito nacional, um pouco o que estavas agora a dizer, que a Europa fundamentalmente tem o seu legado e não precisa de ter, se calhar, empresas europeias para conseguir manter a dinâmica e, sobretudo, não deve tentar fazer hoje, não é? O que não fez há 10 anos atrás, ou seja, a estratégia tem de ser diferente. E a nível de Portugal, acabamos por entender que isto tem de ser pessoas e economia real, não é? Mais do que o tal burocrata a desenhar um plano de transformação digital para a economia, provavelmente mais uma parte maior do PRR, mas também, sobretudo, um PRR mais próximo das pessoas, sejam elas baseadas no litoral ou baseadas no interior. Portanto, assim como súmula, não é? Tanto a nível europeu como português, ficam aqui um bocadinho as mensagens. Obrigado Inês e à Laura pela moderação e obrigado a todos os que ouvem por nos acompanharem em mais esta transmissão.